A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o Diácono Vitor e infelizmente essa aula era para a gente estar reproduzindo na nossa congregação, mas infelizmente o nosso lugar de culto se encontra fechado por ocasião dessa pandemia que não só tem assolado o nosso Brasil, mas tem assolado todo o mundo. Infelizmente a gente então tem que ficar na nossa casa, né? Para prevenção, para a gente não ser um vetor da doença, para a gente não espalhar para ninguém. E enquanto essa tempestade não passa, a gente vai usando então dos meios que a gente tem para que a palavra de Deus não deixe de ser ensinada. Nós então da Escola Bíblica Dominical, eu juntamente com o presbítero Cleiton Quintanilha, estamos usando então do nosso recurso YouTube para que nós possamos repassar as aulas para os irmãos, para que nós não venhamos ficar sem Escola Bíblica Dominical, para que a gente não venha ficar sem conteúdo bíblico no nosso domingo, porque é de costume nosso, né, aos domingos ir na Escola Bíblica Dominical. É uma oportunidade de Deus também para você que às vezes não pode estar todos os domingos com a gente, né, mas de estar aí na sua casa assistindo a Escola Bíblica Dominical e compartilhando desse conteúdo juntamente conosco. Espero que o Senhor possa nos abençoar grandemente nessa aula. Esteja com a sua revista em mãos, Bíblia Sagrada em mãos e vamos lá. Essa é a lição de número 12. As bênçãos de Deus para a família. Texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 31. O texto diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Objetivos da lição: explicar a relação entre a família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias, mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos de Deus. Então vamos lá. Textos de referência, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Juntamente com esse texto, temos o texto de Atos, capítulo 3, verso 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A introdução diz assim: nesta lição, veremos a família como agência de Deus. Algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e alcance toda a sociedade. Sabemos nós, não é nenhuma novidade, já foi tratado nas outras lições, que a família é a célula máter da sociedade, que a família é o que vai gerar a sociedade. Sabemos que sociedade é um conjunto de famílias. Sabemos que isso, então, como consequência, implica que se as famílias de uma sociedade vão bem, a sociedade vai bem. Se as famílias da sociedade vai mal, a sociedade vai mal. Então sabemos que a sociedade ela é resultado do que acontece dentro das famílias. Sabemos que Deus ele quer uma sociedade abençoada, ele quer que o ser humano seja abençoado sobre a face da terra. Porém, isso se torna impossível se as famílias não forem famílias cumpridoras de princípios bíblicos. O que são princípios? Já falamos em outras ocasiões que princípios são como muros e que não podemos, em hipótese alguma, confundir que os princípios que Deus estabelece são para nos prender. Não são. Os princípios que Deus estabelece são muros, não para que quem esteja dentro deles não venha sair para fora, mas para que quem está do lado de fora não venha entrar para dentro. Deus não quer te prender com os princípios dele. Deus não quer nos aprisionar
com os princípios dele. Nós sabemos que a única coisa que aprisiona é o pecado. Sabemos que quem usa do pecado para nos aprisionar é Satanás. Deus age totalmente de forma contrária. Deus age de forma libertadora. Sabemos que a chave da porta está nas nossas mãos. Estamos livres para sair da presença dele quando quisermos. Então Deus não aprisiona ninguém. Deus não prende ninguém. Os princípios estabelecidos, as coisas às quais achamos orientações da palavra de Deus, que não devemos fazer, que não devemos tocar, que não devemos consumir, não são coisas para tirar a nossa liberdade, mas são coisas que vão nos proteger das coisas que estão lá fora. Sabemos que na Bíblia Sagrada nós encontramos dois tipos de povos, né? Malaquias, capítulo de número 3, verso 18, vai dizer: e outra vez farei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então na Bíblia nós achamos essas duas formas. Nós achamos a forma de quem serve a Deus e nós encontramos a forma de quem não serve a Deus. Aonde nós encontramos a forma de quem serve a Deus? Na sua palavra, nos seus princípios, nos seus estatutos. É por isso que o salmista vai escrever: escondi a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. A palavra pecado, um dos seus muitos significados é errar o alvo. Sabemos que a Bíblia então vai mostrar qual é o alvo a ser alcançado. Qual é o nosso alvo? É o céu. Se nós não queremos pecar, ou seja, se nós não queremos errar o alvo, nós temos que abraçar a palavra de Deus. Nós temos que esconder a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que abraçar os princípios dados por Deus para que nós venhamos a ser uma família abençoada, para que nós venhamos a ser uma família bem-sucedida. E várias famílias abençoadas, várias famílias bem-sucedidas é que vão gerar uma sociedade bem-sucedida. Por que a gente vive no meio de uma sociedade corrupta? Por que a gente vive no meio de uma sociedade corrompida? Por que a gente vive no meio de uma sociedade que está longe de ser abençoada pelo Senhor? Porque é uma sociedade que não quer abraçar os seus princípios. É uma sociedade que vai usar e abusar da liberdade dada por Deus ao homem para ser livre. E eles vão fazer uso dessa liberdade para correr para longe de Deus. Eles vão correr para longe de Deus. E isso vai fazer com que eles tomem uma forma. No texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo orienta a igreja de Roma: irmãos, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, irmãos, não tomem a forma desse mundo. Não sejam a forma desse mundo. Não sejam construídos com a mesma forma desse mundo. É isso que é não conformar-se. Não conformar é não tomar a mesma forma. Não podemos tomar a mesma forma do mundo. Fazendo assim, tomando as formas que Deus tem estabelecidas para nós, tomando os princípios do Senhor para nós, é que nós vamos ser famílias abençoadas. Primeiro ponto, a família e a bênção divina. Desde o princípio, o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Aqui nós entendemos o porquê Satanás ele investe de forma tão incisiva contra a família. Aqui nós notamos o porquê o inimigo das nossas almas ele briga de forma tão, assim, com tanto rigor contra a família. Porque o seu levante é tão grande contra a família. Porque ele sabe que a família é a célula máter. E se a gente destruir a célula máter, se a gente destruir a família, a gente destrói automaticamente assim a sociedade, gente. A gente tem que entender que, porque o inimigo usa uma mídia corrompida? Porque o inimigo, através das redes sociais, ele publica toda a sorte de conteúdo impuro, toda a sorte de conteúdo imundo. E ele vai oferecer isso para você. Porque primeiro ele quer te matar como família. Entendemos nós que os apóstolos constituíram uma família. Eles se tornaram uma família. Como que eu sei disso?
certa feita chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão te chamando do lado de fora. Jesus vai perguntar assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que ouvem e que guardam a minha palavra. Jesus está falando assim: quem é a minha família? São aqueles que ouvem e que guardam a minha família. O diabo ele vai tentar identificar alguém dentro da família de Jesus que pudesse dar lugar para que ele pudesse entrar e trabalhar naquela família. E ele vai achar espaço, então, no coração de Judas Iscariotes. Ele vai achar lugar no coração de Judas Iscariotes. E ele, através de Judas, ele vai entrar no coração daquela família. E ele vai tentar matar o Cristo, porém não sabia ele que ele estava envolvido num plano divino. Deus tinha o controle daquela família e aquela família não seria destruída por obra de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava no centro da vontade de Deus. Jesus guardava os princípios do Senhor no seu coração. Entenda que enquanto Jesus guardasse os princípios de Deus em seu coração, a sua família estaria guardada por Deus. Entendeu esse princípio? Enquanto a palavra do Senhor estiver guardada no seu coração, o Senhor vai zelar por você e pela sua família. É por isso que na Bíblia fala, no livro dos Provérbios, ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando tiver velho, não venha se desviar desse caminho. Salomão ainda vai reforçar dizendo aos filhos: não removam os marcos antigos que os vossos pais estabeleceram no passado. Olha que interessante. Salomão vai dizer assim: olha, ensina para os seus filhos hoje. E depois que os seus filhos estiverem grandes, Salomão vai dizer para eles: não removam os marcos antigos que os seus pais estabeleceram no passado. Então nós notamos que a Bíblia é para toda a família. A Bíblia é para a criança, a Bíblia é para o jovem, a Bíblia é para o adulto, a Bíblia é para o ancião. Sabemos que de todas as idades, todos nós vamos nascer, crescer e morrer aprendendo as Escrituras. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, então nós temos que procurar nela, porque é só nela que vamos encontrar as bênçãos de Deus para a nossa família. O 1.1 diz assim: a família é uma agência divina. É muito importante atentarmos para o fato de que após o pecado, Deus não desistiu de seu plano, mas continuou abençoando e usando a família. Olha que maravilhoso isso. Ela é uma agência divina na terra. No dilúvio, Deus preservou a família. A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias. A formação da nação de Israel foi por intermédio de uma família. A vinda de Jesus à terra em forma humana e seu tempo de preparação para o exercício de seu ministério passaram pela família. O plano divino visando a transmissão dos mandamentos e das instruções para as sucessivas gerações inclui as famílias. Olha que interessante. Todo o plano de redenção do nosso Senhor desde o princípio teve uma coisa em comum. Se a gente olhar para todas as dispensações, Deus trabalhou com uma coisa em comum, fazendo uso da família. Não pense que algum tipo de sucesso vale o fracasso de uma família. Nenhum sucesso na vida, nem sucesso ministerial, sucesso espiritual, vida pastoral. Você pode ter sucesso na igreja, você pode ter sucesso lá fora, na sua vida financeira, você pode ser um grande empreendedor, você pode ser um grande empresário, você pode ganhar fortunas, você pode ter sucesso em tudo na vida. Se você fracassar com a sua família, você fracassou em todas as áreas. Nós entendemos que a família é o nosso principal objetivo, porque é o principal objetivo de Deus. Nós só vamos entender o plano de Deus para o homem quando nós passarmos a descobrir o que é importante para Deus. Como nós descobrimos o que é importante para Deus? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e vê uma evidência como essa, passando de céus e terra, mas Deus preservando uma coisa, a família. Entra dispensação, sai dispensação. A família é sempre preservada. O plano de Deus sempre teve como foco a família. Então, entendendo que de Gênesis e Apocalipse
O principal propósito de Deus é a preservação da família. E por isso ele estabelece vários princípios, para que nós, como igreja, possamos ser preservados. 1.2 diz assim: ensinando o caminho da bênção. As famílias cristãs, principalmente no Brasil, onde há abundância de igrejas locais e recursos tecnológicos, junto com o corre-corre diário, tendem a arrefecer quanto à missão de ensinar às futuras gerações os caminhos do Senhor. Talvez acreditando que a escola bíblica dominical e os muitos livros e bíblias disponíveis são capazes de substituir a ação direta da família. Contudo, é preciso que cada família cristã resgate sua vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção. Como descrito nos textos bíblicos aqui indicados, que os filhos das famílias cristãs recebam no lar os primeiros ensinos e esclarecimentos. Entendemos então que não é responsabilidade da escola educar o seu filho. Não é responsabilidade da igreja educar o seu filho. Não é responsabilidade dos professores das classes de escola bíblica dominical educarem o seu filho. É sua responsabilidade como cristão educar o seu filho. A educação dos meus filhos não estão colocadas na mão de professoras, não estão colocadas nas mãos de quaisquer outra pessoa. Eu tenho que entender que essa responsabilidade é minha, unicamente minha, totalmente minha. Nós temos que entender assim, porque senão nós vamos fracassar com a nossa família, porque nós vamos deixar que as nossas crianças, que os nossos filhos, tomem a forma do mundo. E por que vão tomar? Porque é quem tem essa forma lá fora, é quem está ensinando para eles. Ensina o menino no caminho que se deve andar é uma espada de dois gumes, porque se nós ensinarmos correto, ele não vai se desviar desse caminho. Se nós ensinarmos de forma errada, também funciona. Ele não vai se desviar desse caminho. Se você não ora, seus filhos não vão orar. Se você não estuda a Bíblia, seus filhos não vão estudar. Se você não frequenta a escola dominical e falta nos cultos por motivos avulsos, os seus filhos também vão fazer desse jeito. Se você não tem responsabilidade com as coisas do Senhor, seus filhos também não terão, porque eles não têm os pais como exemplo. Se os seus filhos, eles vão tentar reproduzir você. Nas horas que eles agirem de forma espontânea, eles vão reproduzir o que você é. Porque nós entendemos, irmãos, que a prática, ela ensina muito mais do que a teoria. Nós só aprendemos muitas coisas na prática. Ninguém dirige um carro simplesmente de ler a apostila da autoescola. A gente sabe que a gente tem aula experimental, a gente sabe que a gente passa a dirigir o carro para a gente poder ter prática. Então a gente tem que praticar a palavra nos lares, porque só assim as nossas crianças vão aprender as escrituras. 1.3 diz assim: a bênção e as futuras gerações. Bem-aventuradas são as famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o assunto para preparar as futuras gerações da família. Tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus que criou a família também está plenamente interessado em abençoá-la, suprir suas necessidades e usá-la em seus propósitos. Um exemplo de casal que, mesmo tendo restrições, pois não tinham filhos e eram avançados em idade, porém, procuravam fazer a vontade de Deus e servi-lo, é Zacarias e Isabel. O Senhor Deus lhes deu um filho que seria profeta e influenciaria muitas outras gerações. Interessante que Isabel, além de ser avançada em idade, ela também era estéril. E o interessante é que ela e Zacarias, mesmo que tudo cooperava contra eles, e às vezes talvez eles já nem tinham mais esperança de ter um filho, da forma que eles preservavam os princípios do Senhor, Deus achou por bem colocar João Batista aos cuidados deles. Um grande profeta aos cuidados de um grande homem e de uma grande mulher. Interessante que a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer assim, que do ventre de mulher não nasceu homem algum maior que João Batista. Mas eu me peguei pensando, quando eu fui para o livro de Deuteronômio, e li no capítulo 34, verso 10, assim: e nunca mais em Israel se levantou profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conversava face a face. Me peguei pensando nisso. Espera,
Se Jesus falou que não vai nascer, que João Batista é o maior nascido de ventre de mulher, é o maior homem. Porém, Deuteronômio diz que Moisés é o maior profeta e que jamais nasceria outro igual. Eu me pensei, em primeira vista, que eu não estava tendo entendimento pleno do texto, porque contradição a gente sabe que não existem nas Escrituras. Eu pensei, será que é o meu entendimento que está equivocado acerca disso? É Moisés ou João? Mas nota que Jesus vai usar a palavra homem. E o livro de Deuteronômio vai usar a palavra profeta. Aqui a gente aprende um princípio muito grande. O maior homem nem sempre é o maior profeta. E o maior profeta nem sempre é o maior homem. Nós temos que entender, povo de Deus, que antes da gente querer ser profeta, primeiro a gente tem que ser homem. Profeta é o que a gente é diante da congregação. Homem é aquilo que a gente é diante da nossa família e diante de Deus. Quando a Bíblia fala de Moisés, a Bíblia está falando do Moisés diante da congregação. A Bíblia está falando do Moisés diante do Senhor. A Bíblia está falando do Moisés líder, do Moisés que ocupa o seu cargo eclesiástico. E quando Jesus vai falar de João Batista, ele está falando de homem. Ele está falando de alguém que age bem no meio da sua família, no seu seio familiar, com as pessoas. Aqui se encontra a diferença entre homem e profeta. Moisés pode ser até o maior profeta, mas João Batista é o maior homem. Por quê? O relacionamento que os seus pais tinham com Deus levou com que aquele menino também desenvolvesse um relacionamento profundo com Deus. Gente, relacionamento profundo com Deus nos tempos de Jesus não é algo que se encontra em qualquer esquina. Quando ouviram falar que o próprio Cristo vinha de Nazaré, perguntaram, mas pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Na verdade, é que eles poderiam fazer essa pergunta concernente a qualquer outro lugar do planeta. Pode vir alguma coisa boa de qualquer lugar que seja? Nós sabemos que aquela geração era corrompida, que aquela geração era adúltera, que aquela geração era liderada por escribas e fariseus tomados por orgulho, tomados por soberba, que eram uma coisa diante do público, mas eram demônios nos seus lares. Nós entendemos que a hipocrisia tomava o coração daqueles homens. Então João Batista vem no meio dessa geração, Jesus vem no meio dessa geração, mas eles não tomam a forma daquela geração. Por quê? Porque eles guardam os princípios do Senhor. Nós entendemos então que as bênçãos só alcançarão as nossas gerações futuras se nós formos bênçãos. Nós entendemos que Jesus foi colocado no colo de Maria e nos braços de José porque eles eram piedosos. João Batista só nasceu no lar de Isabel e Zacarias porque eles eram piedosos. Nós temos que entender esse princípio aqui, porque só assim as bênçãos futuras as gerações futuras vão alcançar as bênçãos do Senhor que virão sobre a nossa vida. Número 2. Algumas bênçãos de Deus às famílias. São várias as bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias. Ele é abençoador desde o princípio. É importante as famílias conhecerem as bênçãos e buscá-las com fé e interesse, nesses dias tão áridos e difíceis para a família. Gente, a gente tem que saber que Deus está disposto a abençoar a sua família. Eu e você temos que entender esse princípio. O Senhor ele está disposto a abençoar você e a sua família. Porém, você tem baseado os alicerces da sua família na palavra de Deus? Você tem fundamentado a sua família na palavra de Deus? A base familiar que você tem hoje, que você constrói hoje, está fundamentada nas Escrituras? Porque essa é a única forma de nós termos de Deus a bênção para a nossa família. Vamos entender o porquê? 2.1. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Muito oportuno em dias de tanto materialismo, refletimos em Provérbios 24, 3 e 4. O texto bíblico ressalta a relevância da sabedoria, inteligência e do conhecimento na edificação do lar e no suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e habitabilidade de uma casa. É comum, quando se pensa em constituir uma família, o enfoque ser a questão financeira. Evidente que é importante. A gente viu isso lá na lição de número 6.
Porém, esta referência bíblica nos faz lembrar que, mesmo tendo recursos financeiros, é fundamental sabedoria, discernimento e habilidade para administrar os recursos. Sejam poucos ou muitos, Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. E Salomão assim pediu. Uma vez Deus chegou para Salomão e propôs para ele que ele podia fazer qualquer pedido, e o Senhor assim concederia. Salomão podia ter pedido riquezas, podia ter pedido um império mais forte, podia ter pedido um exército mais forte, mas ele pediu sabedoria. Ele podia ter pedido um casamento perfeito, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria. Porque Salomão sabe que um exército só é sustentado se tiver sabedoria. Que uma família só se é sustentada se tiver sabedoria, conhecimento, inteligência. Salomão sabia que ele poderia ter uma fortuna na mão, que se ele não tivesse sabedoria, inteligência, conhecimento, ele gastaria tudo. Gente, é por isso que eu digo que a igreja não pode ser fundada na ignorância. A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar sabedoria, porque o diabo se aproveita e se apoia da nossa ignorância para nos destruir. Nós temos que entender que se o conhecimento, a inteligência e a sabedoria têm poder construtivo, nós temos que entender que a ignorância tem poder contrário, ela tem poder destrutivo. Não seja ignorante, estude as Escrituras, busque conhecimento e não só aprenda para saber, mas para praticar. Como a Bíblia Sagrada diz, olha, não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. 2.2 diz assim, presença e participação de Deus. Destacamos no Salmo 127, o Senhor Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover. Este tópico enfatiza a primeira parte do verso 1. O Senhor edifica. Uma das lições que pode ser extraída é a presença e participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Quantos lares têm iniciado sem a orientação e participação do Senhor? E quantas pessoas buscam somente as bênçãos de Deus para que prosperem naquilo que já decidiram e escolheram, sem procurar saber se era da vontade de Deus? Porém, o Senhor edificar indica Deus estar presente, dirigir e participar de todo o processo da família. Vamos olhar para a vida de Abraão, vamos olhar para a família de Abraão, vamos olhar para a casa de Abraão. Em Gênesis capítulo de número 19 acontece um fato ímpar na vida de Abraão. Sabemos que o Senhor ele vai às portas da tenda de Abraão e ali Abraão encontra com Deus e Abraão convida o Senhor para entrar. Deus entra na casa de Abraão. Abraão convida o Senhor para comer. Deus come na casa de Abraão. Algo que foi feito pelas mãos de Sara. Deus come. Corre lá. Está no livro de Gênesis. Entendendo isso, nós notamos que o lar de Abraão era um lar onde o Senhor se sentia à vontade. Olha para o lar de Maria e de Marta. Nós entendemos que ali era uma casa que Jesus ficava à vontade. Agora, se nós formos olhar para o lar de Ló, nós vamos notar que Ló convida o Senhor para entrar na sua casa. E sabe o que Deus vai dizer? A gente prefere dormir na rua. A resposta do Senhor talvez surpreende Ló. Mas será que o lar de Ló estava preparado para receber o Senhor? Será que Ló, fisicamente, ele poderia receber, mas será que o coração de Ló, de suas filhas, de sua esposa, que posteriormente vai se transformar numa estátua de sal, vai receber o Senhor? Nós temos recebido o Senhor dentro dos nossos lares? Nós temos que entender que essa pergunta, a resposta não é simplesmente sim ou não. A resposta só será respondida com o que nós temos feito diante do Senhor. Porque primeiro o Senhor olha para o que fazemos na prática e depois o Senhor olha para o que fazemos na teoria. Você tem recebido o Senhor no seu lar? Essa é a pergunta. Deus se sente à vontade no seu lar? Número 3. Atitudes para desfrutar das bênçãos. Além de conhecermos o interesse e poder de Deus em abençoar,
são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e perseverar. Vamos ver que atitudes são essas? 3.1. Família, um lugar onde há temor a Deus. Que as famílias cristãs sejam formadas por vidas que temem a Deus, pois resultará em obediência à palavra de Deus e sabedoria para viver o dia a dia familiar com suas variadas atividades no enfrentamento dos muitos desafios. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, perseverante oração e permanente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. A Bíblia também relata as bênçãos que acompanham a mulher que teme a Deus, Provérbios 31, do 10 ao 31. Nós entendemos, gente, que estamos num tempo em que a gente está com medo. Essa pandemia ela tem segurado a gente dentro dos nossos lares. E o interessante é que eu percebo uma oportunidade de Deus para a gente ficar em família. Uma oportunidade de Deus para a gente desfrutar da nossa família. Uma oportunidade de Deus para que nós fiquemos juntos. Nós temos que entender agora o que é família. Nós só entendemos o que é família agora porque nós vemos que pode acontecer de alguém da nossa família ser tocado por essa pandemia. O nosso sentimento tem sido reforçado pelo medo. O nosso sentimento pela nossa família tem se sustentado no medo. Nós temos cuidado dos nossos nesse momento e a base desse cuidado tem sido o medo. Porque longe dos períodos de crise, não nos preocupávamos tanto assim. Porque nos períodos de crise, a gente não achava que a família era algo tão importante para nós assim. Porque só agora, na iminência de perdê-la, é que a gente entende a importância de ganhá-la. Eu acho que isso veio do Senhor em um momento muito oportuno. E somos mais que privilegiados por termos essa visão e sermos famílias cristãs. Cuide dos seus, cuide das suas. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. Nós temos que cuidar da nossa casa. Cuide da sua casa. Aproveite esse momento em família. Aproveite esse momento para ficar junto, para compartilhar coisas, para conversar. Você que está agora com a sua família em casa, aproveite a sua família. Mas que quando essa tempestade passar, que quando essa crise passar, que você venha fundamentar esse cuidado todo no temor do Senhor. Que esse cuidado todo não venha a ser preciso ser fundamentado novamente através do medo. Deus está mostrando que nós temos mais cuidado mediante ao agir de um vírus do que mediante a palavra dele, que nos orienta a ter esse mesmo cuidado. Isso é muito interessante, que isso veio para nós em um momento muito oportuno, e aprenda com isso. 3.2. Família, um lugar onde há trabalho e contentamento. É muito importante que a família cristã procure cultivar tanto o trabalho como o contentamento. Ambos são importantes no ambiente familiar. Enquanto um dignifica e proporciona os recursos para suprir as necessidades da família, contribuir com a igreja local e ajudar os mais necessitados, o outro é um antídoto contra a avareza, preocupação e ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Sabemos que a gente vive numa geração que ama mais coisas do que pessoas. Numa geração que usa pessoas e ama coisas. E isso é perigoso, porque isso também tem entrado para dentro da família cristã. Não podemos deixar que isso aconteça no nosso lar. Ame a sua família. Use os recursos financeiros que você tem para agradar a sua família. Não se prive, não prive a sua família. Se hoje você é mantenedor e sustenta a sua família, isso é bênção de Deus para você, mas não para que você guarde somente para você, mas para que você use disso para abençoar a sua família também. Vou dizer, no popular, não seja mão de vaca. Larga a mão dessa avareza. Compra uma roupa para sua mulher. Compre um presente para os seus filhos. Não simplesmente gaste com você, não tenha tudo para você, entende que não é tudo que é seu.
Nós temos que entender que o que conquistamos e trazemos para dentro de casa é de igual uso de toda a família. Amém? Isso tem que chegar no nosso entendimento. 3.3. Família, um lugar de adoração a Deus. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu no contexto de família. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores do Senhor. Evidente que a adoração a Deus não se restringe aos cânticos, contudo é fundamental quando o lar é um ambiente repleto de cânticos de louvor a Deus, pois contribui na formação cristã dos filhos, para que os corações sejam abençoados com alegria e as mentes sejam ocupadas com o que edifica. Que nós venhamos ocupar então os nossos dias em quarentena, juntamente com a nossa família, estudando a palavra do Senhor, usando essa ocasião para crescermos espiritualmente. A gente está longe do nosso lugar de culto, mas as nossas responsabilidades com Deus não cessaram. A nossa espiritualidade não pode se encerrar mediante essa pandemia. E nós temos que entender que mais que nunca é hora de ser forte, não é hora de entregar os pontos, não é hora de deixar a espiritualidade cair. Não entregue o jogo. É tudo que o inimigo quer. Que diante do medo, mediante a esse afastamento do nosso lugar de culto, que você venha temê-lo. Mas não se dobre diante do adversário. Permaneça se dobrando diante do Senhor. Por mais que nos horários em que você estava habituado a estar na igreja, você vai estar em casa, você continue adorando ao Senhor. Amém? E a conclusão, então, diz assim: que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias e da importância em cultivar atitudes que muitos contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128. Eu quero orar com você agora para que o Senhor venha abençoar a sua família. Eu peço que você incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, colocamos a nossa família nesse momento nas tuas mãos. Que o Senhor possa guardá-la onde quer que ela esteja. Guarde os nossos familiares mais distantes, guarde os mais achegados de dentro de casa. Senhor, que a sua presença esteja sobre nós nesse momento de crise. Nós te pedimos isso e te agradecemos porque o Senhor tem sido conosco. Em nome de Jesus eu te peço essas coisas e já te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.